Ih, olha só, deu ruim, hein? A esposa do Tenente Coronel Cid, a senhora Gabriela Cid, mas ela está pistolaça, tá? Olha, tá muito irritada a Gabriela Cid. Ela tá pressionando ainda mais o marido para fazer uma delação o quanto antes. Não sabemos ainda se o Tenente Coronel Cid já soprou alguma coisa para a Polícia Federal em off ou não. Tem ainda rumores de que o Anderson Torres realmente soprou o que foi feito na operação do dia em que ele foi solto. Lembre-se, ele foi solto menos de 12 horas depois de uma operação que pegou o principal financiador dos atos de 8 de janeiro. Então não sabemos ainda no caso do Coronel Cid. E vou te dizer uma coisa, se ele acabar falando em off, soprando alguma coisa, a gente nem vai ficar sabendo tão cedo, viu? Ele é capaz dele ser solto, da polícia fazer as operações, tudo mais, acabar fazendo um monte de coisa e a gente só saber lá no final, isso se ficar sabendo que ele soprou alguma coisa, o que foi, né? Para que você não fique aí na expectativa do que ele vai falar exatamente. Muitas vezes você não fica sabendo. Do Anderson Torres até agora não sabemos. Tá, o que acontece é o seguinte, no caso da falsificação dos cartões de vacinação, o Tenente Coronel Cid, ele foi... Ligou, teve aqui de repente. Ele foi preso, outros cinco ajudantes ali foram presos, 5 pessoas que estavam nesse crime, todos ligados diretamente ao Bolsonaro, 3 trabalhavam diretamente com Jair Bolsonaro, ele se autoproclamava o 01 do Bolsonaro, o marqueteiro do Bolsonaro, o cara do Bolsonaro. E, pois bem, todo mundo preso, tudo ruim para eles, e aí vai depor a esposa do Cid. O Cid já depois, o Cid ficou calado. O Cid ficar calado acendeu um alerta para a defesa do Bolsonaro. Peraí, então ele não vai se responsabilizar, ele não vai assumir a culpa? Peraí, por que ele não assumiu a culpa? Falaram, nossa, ele ficou calado porque, como o Bolsonaro 24 horas antes foi depor, e o depoimento do Bolsonaro, em vez de ter 8 a 12 perguntas, que era o que se esperava, teve 60 perguntas, quase todas elas sobre o 8 de janeiro e sobre coisas que o Bolsonaro não tinha sido treinado, e ele deu um monte de tiro no pé no depoimento, o Tenente Coronel Cid não ia responder nada até que a defesa dele tivesse acesso ao que a Polícia Federal descobriu e concluiu da perícia no celular dele, o que vai demorar um tempo. Então eu vou ficar calado. Só que a defesa do Bolsonaro esperava o seguinte: olha, nas perguntas que forem sobre o cartão de vacinação, você assume a culpa, meu irmão. Assume a culpa e diz que Bolsonaro não teve nada a ver com isso. Eu falsifiquei meu próprio cartão, da minha esposa e das minhas 3 filhas. E o do Bolsonaro, também falsifiquei também, porque já estava cometendo crime, um a mais, um a menos, tanto faz. Era isso que devia falar o Coronel Cid. E nas outras referentes a 8 de janeiro, referentes à apreensão do seu celular, Cid, aí você fica calado. Não, ficou calado em tudo. Dia seguinte vai depor a esposa do Cid. Algumas pessoas estavam esperando que a esposa do Tenente Coronel Cid delatasse o Bolsonaro. Não. Eu até vi gente falando isso e tal. Eu falei, gente, eu vou te dizer por que não. Se você pensou assim, ok, eu vou te explicar por que não. Porque ela jamais faria isso. Para ela falar que o Bolsonaro era o chefão do esquema, ela ia ter que admitir que ela sabia do esquema. Se ela admitisse que ela sabia do esquema, ela ia estar incorrendo em outros crimes. Ela não foi presa. Ela só está sendo investigada até o momento pelo crime de usar o documento falso. Ela admitiu no depoimento que ela usou o cartão de vacinação falso. Por exemplo, não tem como não admitir. Ela foi para os Estados Unidos com cartão de vacinação falso mais de uma vez. Ela deve ter usado em vários lugares no Brasil também. Ela entrou nos Estados Unidos e entrou no Brasil. Você tem que lembrar que ela voltou. E na volta ela também apresentou o cartão falso. Então ela usou várias vezes o cartão falso. Por enquanto, ela é suspeita desse crime. Não sabemos se a Polícia Federal acha que ela é suspeita também de ali colocar a mão na massa e ajudar a fraudar o cartão. Mas a defesa dela, e a tese que qualquer advogado minimamente inteligente faria, é a tese de que, ela só usou o cartão falso, mas ela não sabia de mais nada. Então, numa tese dessa, não tem como ela falar, não, foi o Bolsonaro que mandou meu marido fazer. Não tem como. Porque ela está sabendo, ela tem que provar que ela sabia do que estava sendo feito, e aí ela incorre nos outros crimes. É uma tática jurídica suicida. Então não ia delatar o Bolsonaro. Porém, o que fez a esposa do Tenente Coronel Cid? Ela jogou tudo no colo do marido. Mas olha, ela chegou e falou, eu usei mesmo o comprovante falso. Tá, e quem fez o comprovante? Meu marido. Ele fez a mão de quem? Não sei. Fez como? Não sei. Mas quem fez? Foi ele. Então foi ele mesmo que
que fez ali o comprovante falso, que fez uma carteirinha de vacinação falsa para você, para ele e para os 3 filhos do casal, 3 filhas do casal. Foi, meu marido. Ele teve a ajuda de alguém? Não sei, acho que não, não sei. Talvez sim, não sei. Ela não falou acho que não, mas enfim, ela disse que não sabia. Por quê? Porque ela não pode falar que ela sabe. Se ela falar acho que sim, acho que não, já tá errado. Não sei. Aí fica naquela, peraí, então foi o Coronel Cid. Está confirmado pela própria esposa que ele cometeu o crime pelo qual ele está preso, que é adulterar ali cartão de vacinação. Vários, em escala, foi feito isso. Gabriela Cid, a senhora sabia que os cartões de vacinação da família Bolsonaro também foram adulterados pelo seu marido? Não. Sabia que outros cartões foram adulterados por ele? Não. De quais a senhora sabia? Do meu, do dele e das 3 crianças. Enfim, é isso, ela se atém a isso. Essa é a parte que a Gabriela Cid, que é a defesa dela, deixa que ela fala. Eu não sei, você não sabe, talvez jamais fiquemos sabendo, a não ser que a polícia consiga provar isso por outros meios, se ela realmente sabia amplamente do esquema que o marido fazia ou não. Às vezes o cara trabalhava o dia inteiro, estava o dia inteiro com o Bolsonaro, praticamente dormia com o Bolsonaro, às vezes ela não sabia dos detalhes do que ele estava fazendo. Mas essa é a estratégia da defesa. Jogando tudo no colo dele, acontece o seguinte. O Tenente Coronel Cid, agora a situação do Cid. Esse é o problema que desesperou o Bolsonaro no depoimento dela. Ele acreditava que ela ia ficar calada também, ou que pelo menos ela não ia jogar a culpa no marido. Ela fala, não sei, não sei, não sei, apareceu esse comprovante aí, eu usei. Apareceu um comprovante de vacinação, eu usei. Tava ali, precisava usar, queria viajar, tava ali, usei. Não falou isso, jogou na conta do marido. Quando ela joga para a conta do marido, o que acontece é o seguinte, Cid, você foi delatado pela sua própria esposa, cara. Uma coisa é chegar aí um comparsa de crime, que é um criminoso. Uma coisa é chegar uma pessoa qualquer e falar que você cometeu um crime, você foi cúmplice dessa pessoa num crime. Outra coisa, Cid, é a sua própria esposa falar que você cometeu o crime. Agora tem um problema, Cid. Preso você já tá. Você quer ficar preso muito tempo ou pouco tempo? Agora é o dilema de Cid, Mauro Cid. Vai falar alguma coisa para ser solto ou não vai falar nada? O Cid vai ter um depoimento na semana que vem ou na próxima. Ele vai depor novamente. A Polícia Federal vai dar acesso, e o Ministério Público vão dar acesso para ele de parte, pelo menos, o relatório do que foi encontrado no celular dele. Por quê? Porque se encontra muitas conversas e a Polícia Federal tem que ligar os pontos. Às vezes demora meses. Imagina, vai ficar 6 meses preso esperando a Polícia Federal enviar a perícia do seu celular. Nem ele ia querer, nem o próprio coronel ia querer. Então, vou enviar parte aí nos próximos dias para que ele possa depor o quanto antes. O que se espera é que no depoimento dele ele não mate no peito. No depoimento dele ele diga, realmente a minha parte eu fiz, e ele mate no peito apenas a parte dele. A parte do Bolsonaro, o Bolsonaro precisava, eu fiz para ele. A mando do Bolsonaro? A mando do Bolsonaro. Porque se ele falar que ele fez sem ser a mando do Bolsonaro, ele está matando no peito o crime, ele vai ficar muito tempo preso. O que o bolsonarismo está tentando falar para o coronel e para o general Cid é o seguinte, olha, coronel, mesmo se você matar no peito esse crime, é um crime que dá pouco tempo de prisão. Você só está preso no momento, e essa é a verdade, para que você que está me assistindo saiba, essa é a justificativa. Você só está preso no momento, Cid, para que você não atrapalhe as investigações. A partir do momento que a investigação for encerrada, ou que a investigação chegar num ponto em que você, estando solto ou não atrapalhe mais a investigação, você será solto para responder esse crime em liberdade. É um crime que não dá uma cana muito alta, não. Então você tem chance de nem acabar preso por isso. É isso que tá... Veja bem, entre o pessoal aliado do Bolsonaro falar isso pro Coronel Cid e isso ser verdade, olha, mas aí é um abismo, de diferença, viu? Porque pô, é claro que o Bolsonaro quer que o Coronel Cid acredite nisso, mas não é verdade. Ô Cid, se você não for preso por esse crime, você vai ser preso por outros crimes aqui, porque pô, não tem como o Coronel Cid cair nessa e achar que não, é realmente, quando acabar essa investigação do certificado de vacinação falso, o Alexandre de Moraes vai me soltar, porque não vai mais precisar que eu esteja preso, vai soltar os outros, eu vou ficar em liberdade esperando o processo. Se eu tiver sorte, eu até fujo pro Paraguai, igual o Oswaldo Eustáquio. É isso que tá pensando, Cid? Não tá, obviamente não tá. Nem ele, nem o advogado dele, especialista em delação premiada, muito menos a esposa dele, que propositalmente jogou tudo
no colo do marido. Para quê? Para que o marido jogue tudo no colo do Bolsonaro. Então é aquela batata quente. Ela pegou a batata, em vez de jogar para lá, não, jogou no colo do marido. Aí o marido já tá com a dele e a da esposa joga pro Bolsonaro. E é o Bolsonaro que se vire. E o Bolsonaro tá em desespero, já tá mandando um recadinho pro Lula, falando que, olha, eu quero ajudar o governo Lula, eu quero ajudar, eu não concordo com o governo, mas é melhor ajudar porque a gente não quer que o Brasil afunde. Agora o Bolsonaro quer ajudar o governo Lula, quer ser base do governo Lula, é? Vai se filiar ao PT, ô Bolsonaro? Não vai não, ninguém te aceita aqui na esquerda não. Vai se filiar no máximo a algum clã que tem ali na Papuda. Deve ter muitos clãs ali de presidiários na Papuda. Aí participe aí de alguma das facções internas aí dos presídios que você ficar, Bolsonaro. Em Bangu 8 tem muita gente aí de facção que você pode se filiar. E aí fica lá, esse é o único tipo de filiação que o Bolsonaro vai ter no futuro. Que até o PL, o partido dele, vai acabar expulsando ele em algum momento. Porque o Valdemar vai precisar se explicar para o TSE numa ação de 1 bilhão, porque R$1 bilhão é o valor da ação, porque ele questionou as urnas a mando do Bolsonaro. Então a situação vai ficar cada vez mais feia. Enquanto isso, eu vou te mostrar uma foto aqui, que é a foto para você ver como o Brasil mudou. Esse é o rapaz que está para ser preso, né? Aqui, ó, Bolsonaro, aqui, tá para ser preso. Isso aqui é o Bolsonaro ao lado do preço de um posto de gasolina. Isso aqui foi há um mês da eleição, um mês e meio da eleição. Dá para ver o preço aqui da gasolina comum? R$ 7,49. Essa era a gasolina barata do Bolsonaro. A gasolina ficou tão barata que ele foi no posto de gasolina tirar foto ao lado do preço. R$ 7,49. Quanto tá a gasolina aí na sua cidade? Comenta aí. Tá mais ou menos de 7,49. Não precisa falar o valor, muita gente não sabe. Quem não tem carro não sabe. Quem tem carro e não é a gasolina também não vai saber. Algumas pessoas têm carro também não sabem. Tá, mas quanto é? É mais ou menos 7,49. Mesmo se você não tiver carro, quando passar por um posto de gasolina, seja hoje, amanhã, depois, põe isso na sua cabeça. 7,49. E vê se a gasolina tá mais ou menos. Agora lembre-se, quando estava 7,49 no governo Bolsonaro, o Bolsonaro tirou o ICMS, causando um rombo de 89 bilhões de reais aos cofres dos estados. Para cobrir o rombo, ele levou o rombo para os cofres da União, sabia disso? 89 bilhões de reais para tirar o ICMS. A gasolina com Lula tem lugar que está 4,50 com ICMS. Quer dizer, arrecada dinheiro para os estados para investir em saúde, educação, moradia e tudo mais, e mesmo assim está mais barata. Quando o Bolsonaro ficou sabendo do anúncio do Lula do preço da gasolina, ele ligou imediatamente para o Paulo Guedes, irritado, que era o ministro dele, e falou: por que o nosso governo isso não era assim? Peraí, eu, de otário, tirei foto num posto com 7,50 gasolina, vai ficar registro histórico, sendo que agora está R$2, R$3 mais barato com ICMS. Por que Paulo Guedes? E aí o Paulo Guedes, segundo uma coluna aí do Último Segundo, portal IG, o Paulo Guedes respondeu para o Bolsonaro: é que, Bolsonaro, você não pode agradar só os pobres, você tem que agradar os ricos porque são eles quem mandam no Brasil. E o Bolsonaro engoliu a resposta porque o Bolsonaro adora agradar os ricos, aliás, o governo dele foi para isso. Agora, os únicos ricos que ele vai poder agradar são os outros presos aí da Papuda, se é que algum deles ainda tá rico, né? Porque mesmo esses corruptos milionários aí, bilionários que são presos, acabam perdendo boa parte da fortuna. Então, esses são os únicos ricos que o Bolsonaro vai poder agradar de agora em diante, porque a situação dele vai piorar muito nas próximas semanas. Prepara, viu? Vai ter mega operação da Polícia Federal muito em breve, muito antes do que você imagina. Mega operação. Veremos aí. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos na luta contra toda essa corja maldita, viu? Nós ganhamos, eles perdemos e agora é a hora da gente... Ganhar não basta, tem que ser de goleada. Agora é a hora da gente golear. É como se já tivesse 3-0 o jogo e agora é só hora de fazer 4, 5, 6, 7. O gol 4 é a prisão aí de Dallagnol, Moro, esse pessoal. O gol 5, 6, 7 é a prisão de Bolsonaro, desses generais malditos e dos seus familiares. Esperamos que aconteça o quanto antes, mas enquanto não acontece, a gente vai aproveitando o caminho, porque é muito bom ver esse pessoal que desgraçou o Brasil numa situação tão ruim e cada vez pior, né? Peço sua inscrição no canal. Falou!